Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vamos lá. Deixa eu mandar aqui, deixa eu espelhar para vocês aqui. Aqui. Vamos lá. Oi, deixa eu compartilhar para vocês aqui. Deixa eu só... aqui embaixo. Pessoal, ok? Estão vendo aí? Respondam para mim no bate-papo aqui. Ok? Tá, vamos lá. Deixa eu ver onde a gente parou aqui. Foi na obrigação Procter-Hain. Isso. Foi obrigação com eficácia real, tá? Vamos lá. Queridos, fazendo um bate-volta rápido aí da última aula nossa, né, da semana passada, nós falamos então lá do conceito de obrigação. Então, iniciamos lá a nossa aula falando que a obrigação é um vínculo jurídico que une credor e devedor, onde o devedor compromete-se a satisfazer a prestação. Qual é a prestação? Dar, fazer ou não fazer. E que, regra geral, todos nós temos uma obrigação. Todos nós, todos os dias. Seja ela uma obrigação moral, mas seja ela também uma obrigação que se dá através de um contrato, que se dá através de um acordo. Ok? Então, nós também falamos que dentro dessa complexa relação obrigacional, existem outras coisas que cercam a relação obrigacional. A legalidade, a probidade, a boa-fé, o ânimos de pagar, o ânimos de receber, né, o objeto lícito. Enfim, tudo isso não precisa constar em um contrato, não precisa constar em um acordo. O que se imagina é que essas são características que circundam a obrigação. Por isso que eu dei exemplo da célula. O que é importante para uma célula? O núcleo. Lá você tem o DNA, que traz todo o material genético, né, constante daquele ser vivo. Né? Então, pouco importa se eu tenho outras organelas ali. O que me importa? Nada, mas elas são importantes? São. Mas se eu dissesse a vocês, desenha para mim uma célula, você ia fazer uma bola com um pinguinho no meio. Aí eu vou dizer, o que é isso? Uma célula, professor. Mas e esse pinguinho aí? É o núcleo, professor. Então aqui eu tenho uma célula, uma parede que protege ela e o núcleo. Aí eu, legal. Só que se partíssemos para uma complexidade, vocês diriam, professor, mas não para aí. Né? Dentro de uma célula existem várias coisas que são importantes também para o funcionamento daquela célula. Então eu digo mesmo, para a complexa organização de uma relação obrigacional, existem outros fatores que não precisa escrever, não precisa falar, mas que também são importantes para uma obrigação. Legalidade,
o ânimos, a moralidade, entre outras coisas que poderíamos ficar a noite inteira aqui trazendo adjetivos. Mas o fato é que o conceito é um vínculo. Esse vínculo ele é pessoal, porque não existe obrigação com o aparelho de celular. Se bem que tem gente aí que, né, dá boa noite, acorda, acaricia o celular, fala com ele, entendeu? Mas, na verdade, ele precisa de um tratamento psicológico. Por quê? Porque não existe uma relação pessoal com o celular, que é um objeto. Relação pessoal é com pessoas, que se dá com pessoas naturais, que a gente conhece como pessoa física, ou pessoas jurídicas. Pode se dar entre pessoa jurídica e pessoa física também. Lembrando que pessoa física aqui é CPF. CPF é para efeitos de tributo. Então, pouco importa aqui essa expressão pessoa física. O importante é pessoa natural, que você estudar no Código Civil lá com a professora Daniela, formação da personalidade. Então, é um vínculo jurídico. Por que jurídico, professor? Porque tem uma relação que protege aquela obrigação, que eu posso exigir se a pessoa não cumprir. Então, por isso é um vínculo jurídico, e a gente vai verificar depois, não comigo, mas com outro professor, quais são esses vínculos. Contratos, por exemplo. A lei, por exemplo, me obriga a muita coisa que às vezes eu não quero, mas sou obrigado, a lei diz. O contrato, que daí no caso é um acordo entre as partes. E a lei me protege. Então, por isso é um vínculo jurídico que une duas pessoas, ou une várias pessoas. Porque eu posso ter do outro lado 10 devedores e aqui eu posso ter um credor. Eu posso ter 10 credores e um devedor. Então, depende. E a gente vai ver sobre isso, nas nossas aulas. É um vínculo jurídico, pessoal e transitório. Não existe obrigação ad eterno. Morreu, acabou. E algumas obrigações, ela tem data para terminar. Aí no ISEC, por exemplo, tem data para você, para terminar o vínculo obrigacional. Quando vocês terminarem o 10º semestre, cursarem todas as matérias, acabou. Eles vão te dar o certificado, colação de grau, etc. e tal, e não há mais o que se falar. Mas algumas obrigações podem, e elas se finalizam com o evento morte, que é o fim da personalidade. Então não tem como eu ir lá no cemitério cobrar da pessoa. Logicamente que os herdeiros respondem, mas não com o seu patrimônio pessoal. Eles respondem com o patrimônio que vão herdar. Tá? É um vínculo, então, jurídico, pessoal e transitório, que une duas pessoas, credor ou devedor, ou até mesmo mais de uma, credor e devedor. Onde o devedor, quando ele não cumpre a obrigação, o credor pode exigir o cumprimento forçado, ou seja, ele vai te executar na justiça. E nós terminamos a nossa aula falando que das características dessa obrigação, que por ela ser uma relação pessoal, então é uma relação horizontal. Eu, Robson, e aí do outro lado, vocês, alunos. Qual é a obrigação aí, professor Barré? No horário planejado, ministrar a aula, e vocês, logicamente, têm a obrigação moral de assistirem. É óbvio que ninguém é obrigado a assistir a aula, mas também eu não sou obrigado a dar 10 para todo mundo, a aprovar aquele que não frequentou as minhas aulas ou que foi mal na prova. Então, veja. O fato é que a relação com a coisa, com o objeto, é uma relação de propriedade, que é o direito real, direito das coisas. O celular é meu, a roupa é minha, etc. e tal, que é uma relação vertical, de cima para baixo. Só que eu disse que existe uma obrigação com um nome em latim chamada obrigação propter rem, que ela leva as duas características, de direito real e de direito pessoal. Para que você identifique se é ou não uma obrigação propter rem, você tem que prestar muita atenção. Tem direito real, e aqui direito real é posse e propriedade.
Professor, explica rapidamente um pouquinho sobre essa questão da posse, que eu ainda não entendi. Posse, pessoal, eu não estou falando aqui daquela pessoa que invadiu uma área, né? A gente conhece como posseiro, né? Sem terra, etc. e tal. Não. Eu estou falando da posse mansa e pacífica. Estou de boa, estou tranquilo, e nunca ninguém disse ou me exigiu que eu saísse daqui. Não sei de quem é, estou na posse. Tenho a posse. Os contratos de gaveta acontecem dessa maneira. Você passa a posse. Por isso que ele não chama contrato de gaveta. Né? Depois eu explico melhor isso mais à frente para vocês. Tá? Porque contrato pressupõe compra e venda. E compra e venda pressupõe registro. Você não pode ir lá no cartório registrar. Porque, na verdade, você só pagou ali o ágio, né? Que são aquelas prestações que ele já pagou, mas, na verdade, a dívida que tem lá no banco você não pagou ainda. Permanece no nome do antigo dono. Então, por isso que não é contrato de compra e venda. Mas é um termo de cessão de posse. O nome é esse. Não queria adiantar, mas vou adiantar aqui. Professor, eu fiz um contratozinho de gaveta. Não é contrato, é um termo de cessão de posse. Ah, então eu tenho que escrever isso no papel? Sim. Termo de cessão de posse. E aí você vai colocar lá dizendo que eu, Robson, estou passando a posse daquele imóvel para fulano de tal. Cuidado com as consequências. Se a pessoa morrer, se ele foi executado, né? Por quê? Porque o imóvel está no nome dele. Então tem muita atenção a isso. Ah, professor, mas depois eu posso... Oi, professor, seu microfone, eu não sei se é o seu microfone, mas está tão baixinho para mim. Meu? Outras pessoas, está saindo baixo para mim. Eu queria que o senhor repetisse, por favor, essa questão o senhor falou que não é contrato de gaveta, falasse novamente o nome que eu não consegui ouvir. Tá. Ok, a Márcia está dizendo que está normal para ela, mas tudo bem. Então, não é contrato. Por que não é contrato? Gente, contrato é compra e venda. No caso do exemplo que eu estou dando aqui. Né? Então, por isso que, lógico que existem várias espécies de contrato. De arrendamento, contrato de aluguel, enfim. E todos eles têm uma obrigação. Mas neste exemplo que eu estou dando aqui do imóvel, aquela pessoa que tem uma casinha financiada, daí ele fala assim para a esposa, vamos vender? Vamos vender? E se alguém falar isso para você, você fala assim, não vamos vender nada, porque a gente, na verdade, está devendo para o banco. Não, mas a gente chama uma pessoa aqui, eu tenho já um interessado e a gente pagou 30 mil reais, vamos vender por 30 mil reais. Não vamos vender por 30 mil reais. Porque ele vai pagar 30 mil reais, você vai dar a chave da casa para ele, mas você não pode ir lá no cartório registrar no nome dele. Porque quando você chegar lá, o cartório vai falar, peraí, mas aqui, está dizendo aqui no registro que esse imóvel, ele está financiado, ou seja, o imóvel foi dado em garantia do financiamento, lá na Caixa Econômica, por exemplo. Então, você só pode registrar se você for lá na Caixa Econômica e pagar tudo que você deve. Ah, não, mas aí eu não consigo, eu estou vendendo para ele aqui só, enfim, o que eu já paguei. Estou vendendo aqui para ele as parcelas que eu já consegui pagar, que nós chamamos de ágio. Né? Então, professor, mas tem muita gente que faz isso. Eu sei disso. Mas não é contrato de compra e venda. Professor, por que não é contrato de compra e venda? Porque se eu procuro, então, a Adriana me vende a casa? Ela fala, vendo, professor. O que nós temos que fazer? Temos que ir ao cartório, eu pago o valor correspondente, vamos ao cartório e registro o imóvel no meu nome. Então, isso é compra e venda. Agora, quando a pessoa paga o valor do ágio, que é aquelas parcelas que você já pagou, mas você ainda continua devendo lá no banco, para todos os efeitos, o banco, para ele, o proprietário é você. Ah, mas eu já dei a chave para a pessoa, etc. e tal. Não, não é contrato de compra e venda, é um termo de cessão de posse. Viu, Adriana? É esse. Termo, acho que foi a Adriana que me perguntou, né? Termo de cessão. Agora eu estou ouvindo. Termo De cessão de posse?
Isso, termo de cessão de posse. Por quê? Porque você está passando para ele, Adriana, só a posse. Só a posse. A propriedade, não. Professor, mas e aí? O Brasil reconhece a posse. Sim, reconhece a posse. Ele invadiu a sua casa? Não, ele não invadiu. Então ele está ali de que forma? Manso e pacífico. Foi lá, tranquilo, toma aqui a chave daqui, foi lá. O problema é, e se eu morrer? Esse imóvel vai ter que ir para inventário. Aí, logicamente, você vai ter que levar aquele termo de cessão de posse, provar para o juiz que você estava na posse do imóvel e essa posse era mansa e pacífica. Tem esse problema. Na verdade, quando eu digo problema, é a dor de cabeça que isso dá. E outra coisa, eu sofro um processo de execução. Eu tinha uma dívida e alguém está me cobrando, eu não paguei, e ele fala, eu vou te executar. E aí ele quer tomar a minha casa. Aí o juiz vai lá, né, e manda penhorar o bem. Aí a Adriana, que comprou o imóvel, fala assim, e agora? Tá penhorado. Ferrou. Mas não, mas é eu que estou no imóvel. Eu comprei do professor Robson. Comprou, não. O professor Robson te deu a posse. E aí o juiz vai virar, Adriana, o cara que está cobrando um imóvel, que ele tá na verdade, penhorando o imóvel, tem tanto direito quanto você. Mesmo direito que você. E agora, professor? E agora? Ferrou. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de negócio, tá? Não é que, por exemplo, assim, professor, mas eu tenho direito, eu tenho, você vai no juiz, mas o que eu estou dizendo é a dor de cabeça que isso vai te dar. Porque a maioria das vezes você adquire um imóvel desse e ele ainda resta, por exemplo, aí mais 15, 20 anos para pagar. Então, muito cuidado. Pode falar. A minha dúvida era a seguinte, se eu fizer a compra e for entregue um contrato dessa forma, não tiver escrito o termo de posse, sim compra e venda. Não, Eu acreditar não tem, que está funcionando como compra e venda não e tem, tal. Não tem tem, valor jurídico? não tem problema, não. Não tem problema. O fato é que, se tiver assinatura de um advogado ali, por exemplo, ali, se é eu, ou o juiz, ou eventualmente alguém do direito, olha e começa... Tipo assim, o cara colocou aqui, assinou contrato de compra e venda, ele pode virar e falar, doutor, o senhor registrou o imóvel aonde? Não registrou ainda. Então, doutor, não é compra e venda. É posse. Então, é um termo de cessão de posse. Mas se já existe isso, ô Márcia, se já foi feito, deixa como está. Não há necessidade de ir lá e falar, olha, eu aprendi com o professor e não é compra e venda, tem que fazer um termo de cessão de posse, tá? Não há essa necessidade. Porque a maioria aí na rua, a maioria faz contrato de compra e venda. Por quê? Porque geralmente eles pedem para como é que fala? Para um corretor de imóveis ir lá e fazer o contrato. E geralmente ele está intermediando, ele quer ganhar dinheiro e ele nem sabe de nada disso, né? Então acaba fazendo isso, tá? Professor, Então, deixa eu passar uma situação para o senhor. Um caso que houve uma separação de uma união estável e a pessoa tinha dois imóveis, né? Duas casas. Ambas as casas eram financiadas. E só que o que aconteceu? Eles trocaram. A casa que era financiada por um ficou com o outro. E o juiz deu as casas a si mesmo sendo financiada. E depois? Como é que fica essa situação? Porque elas não eram quitadas. É que, na verdade, é o seguinte, Adriana. Primeiro, se vivia uma união estável, tem que verificar se essa união estável deles era de fato ou já de direito. Como assim? Porque geralmente as pessoas que estão em união estável, elas não têm nenhum documento que comprove, né, o início da união estável. É diferente de quem casa. Por isso que eu sempre digo às pessoas, meu filho, você está em união estável? Tô, nossa, mil maravilhas, eu amo ela, ela me ama e tal. Meu filho, casa, pelo amor de Deus. Ah, mas por quê? Porque daí você tem um início de tudo isso. A união estável é complicado, porque se não tem um documento que comprove, de fato, o início da união estável, né, vai ter que requerer na justiça o reconhecimento da união estável, para gerar efeitos. Aí você Foi exatamente isso. Houve o reconhecimento da união estável e a dissolução da união estável ao mesmo tempo. Isso, exatamente. E aí, o problema é que é o seguinte, Adriana. Geralmente, vamos dar um exemplo aqui, ó.
Vamos colocar assim, eu e você. Nós namoramos 1 ano, 2 anos. Aí, Adriana, vamos comprar um carro? Vamos comprar um apartamento? Vamos financiar? Não, professor, eu te ajudo a pagar, vamos lá, tá aqui, eu te amo, e a gente vai viver feliz, vamos formar família, e aí vai. Aí vai para 3 anos, 4 anos, e você me ajudando. E eu ali. Só que aí, o carro está no meu nome, o imóvel está no meu nome. Olha o detalhe. O problema é 5 anos, 6 anos. Se a pessoa casa, com 6 anos a Adriana fala, professor, vamos casar? Eu falei, vamos. Se você casar pelo regime de união, de comunhão parcial de bens, começa a contar a partir dali. A partir dali. Professor, e o que eu te ajudei até lá? Ah, meu amigo, que você ajudou até lá não interessa, é meu. Ah, mas a gente ainda está pagando o imóvel. Ok. Então, na hora de um eventual divórcio, a pergunta do juiz é, vocês são casados? Não. Porque quando você fala somos casados, ele fala a partir de quando? Ele pega a certidão de casamento e olha a data. Aí se você falar assim, mas antes do casamento eu já ajudava ele a pagar o imóvel. O juiz vai falar, infelizmente, se o imóvel estava no nome dele, então aqui eu vou fazer o seguinte, quantos anos vocês estão casados? 2 anos. E vocês pagaram o imóvel anterior a isso, quanto tempo? 3 anos. Então eu tenho aqui uma somatória de 5 anos. 5 anos. Mas só que desses 5 anos, vamos colocar o seguinte, o imóvel vale 50 mil. 50 mil. Então, 30%, que o equivale, né, não seria 30%, enfim, eu faço confusão com matemática aqui, até por isso que eu fiz direito. Ele vai verificar quanto que já foi pago daquele imóvel. Vamos colocar um exemplo aqui, vamos ser mais claros. O imóvel vale 100 mil. Aí ele vai perguntar, Adriana, vocês são casados há quanto tempo? Há 2 anos. Mas eu ajudei ele a pagar lá atrás. Não interessa. O que interessa é aqui. Aí ele vai, o imóvel está quitado? Tá, o imóvel está quitado. Quanto que vale, Adriana? 100 mil reais. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, quanto é que se pagou anterior ao casamento? Anterior ao casamento pagou 20 mil reais. Então ele tem direito, a 20 mil reais. E ele vai dividir o patrimônio de quando? 80 mil reais. Então, significa que eu tenho 80 para dividir. 40 vai ficar com a Adriana e 40 comigo. Só que eu já tenho 20, então eu vou ficar com 60. 60% e a Adriana vai ficar com 40. Então tem que tomar cuidado, porque depende do regime de bens que se casa. Então, se você já tem um patrimônio, Adriana, vem ajudando a pagar, por exemplo, o que eu aconselho é a casar pelo regime de comunhão total de bens. Aí você não perde. Quer dizer, o que eu ajudei a pagar aqui até agora é nosso. Ponto final. Porque se você escolhe outro regime, e aí começa a contar a partir da data do casamento, e aí pode ocorrer que haja prejuízo, tá? Já teve casos assim, né, na justiça, depois eu posso falar com vocês. Mas aqui a gente saiu até um pouquinho do foco e falou de direito de família. E deixa eu voltar um pouquinho para que vocês entendam, então, essa obrigação propter rem. E eu vou cobrar ela na prova de vocês. Pessoal, basta você olhar, tem direito real, tem propriedade ou tem posse? Cuidado. Se a pessoa estiver frequentando o local, se ela estiver passeando, visitando, não tem nem posse nem propriedade. A propriedade é quando está registrado, é dele. E a posse é quando ele está ali com ânimos de ser dele. Ele falou, estou aqui, ninguém me cobrou e eu quero isso para mim. Aí depois tem as ações de uso capião, né, que ele tem o direito de pedir para ele. E se tem uma relação pessoal, uma obrigação. Por isso que eu dei exemplo do condomínio. Eu dei exemplo no condomínio. Então, quer dizer, a Adriana, ela está lá no imóvel. É obrigação propter rem? Ai, professor, ela aluga o imóvel. Sim, querido, se ela aluga o imóvel, ela está o quê? Na posse. Ela não é proprietária, mas ela está na posse. Portanto, eu tenho a primeira característica. Ela tem que pagar condomínio? Tem que pagar condomínio. Quando eu digo ela, na verdade, é quem está no imóvel. Ah, mas o contrato do aluguel fala que não é ela, é o proprietário. Pessoal, isso não interessa. Isso não interessa. Isso é outra discussão. O que interessa aqui é o imóvel. O imóvel é do condomínio Santa Mônica, que é onde eu moro. Ok. Não importa se ele está alugado e não importa se é o proprietário que esteja morando.
O que importa é que esse imóvel, quem quer que esteja nele, tem que pagar o condomínio. Lógico que a gente sabe que a obrigatoriedade é do proprietário. A gente sabe disso, tá? Mas não foge à regra. Ah, professor, eu convidei alguém para vir à minha casa. Não é próprio terreno. Ele está passeando, ele está visitando, né? Então, ele tem a obrigação de fazer silêncio depois das 10 da noite? Tem. Mas ele é proprietário? Não. Ele tem a posse? Não. Certo? Mas ele tem essa obrigação de fazer silêncio. Logicamente que quem vai adverter ele disso é o inquilino ou é o proprietário, né? Se o proprietário estiver morando ali. Então, prestem atenção nisso. Aí eu falei de IPTU, de IPVA, eu falei que isso também, para todos os efeitos, é próprio terreno, para todos os efeitos, mas isso é uma discussão lá do direito tributário. E terminamos falando da obrigação com eficácia real, que é aquele imóvel que você aluga, pega o contrato, vai lá no cartório e fala, ó, registra para mim esse contrato de aluguel aí no registro do imóvel, e ele registra no registro do imóvel, quer dizer, que aquele imóvel está alocado por prazo determinado. O proprietário pode vender? Pode. E quem comprar o imóvel? Quem comprar o imóvel não pode retirar você do imóvel. Por quê? Porque está gravado na escritura. Professor, não, e se não tiver gravado? Se for só o contrato? Quem comprar o imóvel, aí ele pode pedir para você sair. Tem um prazo lá, tal, e aí ele pode, sem problema nenhum. Por isso que chama-se obrigação com eficácia real. É como se eu dissesse, você é quase dono, você não é dono, mas tem o poder de dono. Quer dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Queridos, ok. Para se discutir direito das obrigações, eu tenho algumas fontes. Algumas fontes. O que é fonte? Fonte é de onde sai, de onde se origina, né? A principal fonte a ser observada, está aí no material, deixa eu minimizar aqui, pronto. No material de vocês, e também eu estou espelhando aqui, é a lei. Professor, então, eu sou legal, gente boa, e eu posso andar 200 por hora aqui num domingo, na Avenida Miguel Sutil? Ninguém vai te impedir. Só que você vai ser multado, até provavelmente a polícia vai te parar, etc e tal. Então, tem esses problemas. Por quê, professor? Porque a lei determina isso. Tem o Código de Trânsito, que eu tenho que observar a sinalização. E a sinalização fala, olha, aqui o limite máximo de velocidade é 60 km por hora. Então, você não pode passar disso. Então, a lei é quem vai determinar essa obrigação. Por isso, também aqui, Adriana falou dessa relação do matrimônio, é importante que quando você vai escolher o seu regime de bens, você tenha um entendimento sobre aquele regime de bens. Na verdade, o cara do cartório tinha que te dar uma aula. Ele não faz isso. Quando eu casei, eu fui lá, eu lembro que ele pegou e falou assim, ó, tem um papelzinho aí, olha o valor aí. Mas ele tinha que me explicar o que é comunhão parcial, comunhão total, participação final nos aquestos, o que é uma união estável, ele tinha que explicar tudo isso. Aí você pega o mais barato, né, professor? Se ferra. Não é o mais barato, tá, Adriana? É que assim, a gente chama do direito de regime geral, tá? Por quê? Aí, lógico que o regime geral é o mais barato, tá? E aí, é exatamente o que você falou. A pessoa vai lá e fala, vamos casar por isso aqui, não é barato agora. E aí, é aquela velha história, você ajudou o cara a pagar o apartamento uns 3 anos, o apartamento está no nome dele e você casou. Pronto. Aqueles 3 anos que você ajudou ele a pagar, você perdeu. Perdeu. Então, se vocês pagaram 30% do imóvel, quantos por cento é dele, Adriano? Quantos por cento é dele? Se você e ele pagaram 30% e depois casaram por esse regime, você perdeu tudo. Significa dizer que 30% do valor do imóvel é dele, só dele. Se um dia vocês divorciarem, esses 30% do valor total do imóvel é dele. Professor, e aí o restante? Aí você vai pegar os 70% e dividir por 2. Vai dar 35 para ele e 35 para você. E ele vai ficar com mais 30%. Então, quer dizer, ele vai ficar com 65% do valor e você vai ficar com 35%. Então, tem que se observar isso, tá? Essa regra aí, né? E a união estável, ela traz essa regra, que é o regime de comunhão parcial. A Márcia está perguntando, professor, nem se eu comprovar o pagamento? Não, nem se comprovar. Tá? Você pode ir lá, professor, eu tenho uma gravação dele aqui. Tá? Vou mostrar, não há essa possibilidade. Tá? Rapidamente eu cito para vocês aqui um exemplo.
né? Isso ocasionou, nossa, uma hora auê no judiciário, né? Uma menina casou e ela escolheu um regime de bens lá. Não me recordo qual, mas deve ser o regime de comunhão parcial. Ela escolheu um regime de bens. E foram tentar viver felizes para sempre. Viveram. Ela ficou casada ali uns 6, 7 anos ali, aproximadamente. E aí resolveram se divorciar. Quando foi divorciar, levou a certidão de casamento ao juiz. O juiz falou, ok, então você tem direito a isso, você tem direito àquilo, etc e tal, e vamos separar aqui. Não tinha nem filhos. Ela falou, peraí, não, mas aí eu vou ser prejudicada. Aí o juiz falou, não, mas essa é a lei determina isso, tá? O regime de bens que vocês escolheram foi esse. Ela falou, não, quero anular o casamento. E, pessoal, não há essa possibilidade. Você só anula o casamento se você cumprir, na verdade, demandar aqueles requisitos lá do Código Civil para anular o casamento. Olha, eu fui obrigada a casar. Ele colocou uma arma na minha cabeça. É motivo para anular. O casamento é nulo. Nunca existiu. Mas não, vocês... O juiz de paz perguntou, é de livre e espontânea vontade que sai? Sim, casou. E aí ela pegou e falou assim, vou entrar na justiça. Vou entrar com uma ação na justiça, entendeu? Para anular esse casamento porque eu estou sendo prejudicada. Ok, isso chegou ao STF. Ao STJ, perdão. Sabe o que a STJ falou? O STJ virou para ela e falou assim, amiga, o que você viveu antes do seu casamento foi um namoro qualificado. Não é nem união estável, gente. Nem união estável. Porque ela queria anular o casamento e, posterior a isso, reconhecer a união estável anterior. Ela queria isso. Vamos anular o casamento e depois reconhecer a união estável posterior ao casamento. Ela tinha testemunha, tinha tudo isso, mas o que fizeram? Não, senhora. O que você teve antes do casamento, você casou de livre e espontânea vontade? Sim. Escolheu esse regime de bem? Sim. Então, o que você tinha antes era um namoro qualificado. Era um namoro sério. Dormir na casa do namorado, namorada, etc e tal, né? Pagar a conta no restaurante para ele, ajudar ele a comprar um carro, ajudou ele a comprar um imóvel, etc e tal. Então, meu filho, ó, né? Seja feliz. Mas esse é o direito. Cuidado, né? Com isso, né? Então, eu tenho a lei é a principal fonte. Depois, pessoal, da lei, que vocês estão vendo aí, eu tenho os contratos típicos, que é o contrato que você assina. E contrato atípico é aquele contrato que você não assina, mas ele já gera obrigação. Você vai ao cinema, compra o ingresso. Você assina lá um contrato? Não. Você vai lá, paga, passa o seu cartão, ok. E muitas vezes você nem compra isso na bilheteria. Você vai lá naquelas máquinas, né, que tem no cinema, e coloca lá o seu cartão, já sai ali o papelzinho, aquilo ali já gera uma obrigação. Significa dizer o quê? Se eu chegar lá e sentar para assistir e não for o filme, eu volto lá e falo, amigo, não é o filme que eu escolhi, pelo menos está aqui, está escrito aqui, etc e tal, no ingresso. Ou o filme né, no caso, colocado ali, né, pela metade. Né, enfim, e aí também você tem esse direito. Aqui, queridos, a outra fonte são os atos unilaterais. Eu vou tentar falar isso para vocês rapidamente. Na sala de aula isso seria mais produtivo, mas eu preciso que vocês entendam comigo aqui como é que funciona esses atos unilaterais. Olha, eu estou falando que o ato unilateral de uma única pessoa gera uma obrigação. E aí, você tem lá esses atos unilaterais, você vai encontrar ele no seu Código Civil, logo depois de contratos, lá no artigo 854. Vamos lá. E ele traz os atos unilaterais, 1, 2, 3, 4 atos unilaterais. Eu vou falar do primeiro aqui, ó, promessa de recompensa. Tem vários assuntos que envolvem a promessa de recompensa, que estão no código e que eu não vou, infelizmente, trabalhar com vocês, porque isso depois é com o professor lá de contratos. Mas ele gera uma fonte de obrigação. Então, a Adriana vem e fala assim, professor, tá sabendo? Não, do que, Adriana? Coloquei uma faixa ali, professor, ali no viaduto do Despraiado,
Ou coloquei uma faixa, vamos ficar mais fácil, uma faixa lá no ISEC, oferecendo uma recompensa para quem achar o meu celular. É um celular muito caro, tal, coloquei lá e eu perdi esse celular ali, nas imediações do ISEC, provavelmente lá dentro do ISEC. E aí, Adriano, vou dar uma recompensa, professor, para quem achar. De quanto? De R$500. Então, por que é um ato unilateral? Vamos determinar aqui os sujeitos, porque eu falei que a obrigação envolve duas pessoas, credor e devedor. Lógico que, via de regra, quando é um contrato, eu determino quem é o devedor e quem é o credor. Mas aqui, eu não consigo determinar quem é o credor. Eu determino quem é o devedor. No exemplo aqui, quem é o devedor? Adriana. Ela está prometendo pagar. Então, ela está, na verdade, pactuando o quê? Uma obrigação. Ela está prometendo. Quem é o credor, professor? Quem achar. Então, o credor, ele não é determinado, mas ele é determinável. Significa dizer, o João, a Maria, o diretor, o Papa, enfim, achou, pegou o celular. Adriana, tá aqui o celular. Oh, graças a Deus, achei, Adriana. Então, a recompensa de R$500, né? Vi na faixa aí, tá. E aí, Adriana, cadê o dinheiro? Ah, então, mas agora eu não tenho, etc. Bom, então, enquanto você, né, não me pagar, eu não te entrego. Pode isso? Não pode, porque, na verdade, você está se apropriando de um bem que não é seu. Então, você vai falar, Adriana, então tá, tudo bem, vou te entregar aqui e vou aguardar você me pagar. Passa uma semana, 2 semanas, 1 mês e a Adriana não paga. O que eu vou fazer? Vou executar. Vou na justiça, vou falar, olha, ela prometeu, né, colocou faixas, eu tenho testemunha, e ela não quer pagar. Logicamente, o juiz vai fazer o quê? Obrigar a pagar, a Adriana a me pagar essa recompensa. Por isso chama-se promessa de recompensa. Isso acontece, por exemplo, em provas de rua, esporte, né? Quer dizer, vai ter a corrida de reis. Quem chegar em primeiro lugar vai ganhar, sei lá, né, R$10.000. Então, quem é o devedor? Quem está idealizando a corrida. Sei lá, TV Centro-América. E quem é que vai ganhar? Quem chegar em primeiro. Mas quem vai chegar em primeiro? Não sei. Pode ser até eu, se eu correr lá, chegar em primeiro, e eu tenho direito de receber. Natiela, ela pergunta aqui para mim se seria reserva mental nesse caso. Não é reserva mental, tá? A reserva mental é um pouquinho diferente, ele é utilizado dentro do direito civil, mas inerente à vontade, tá? À vontade. Aqui já não. Aqui eu já expressei o que é. Olha, eu vou pagar R$500 para quem chegar em primeiro lugar na corrida. Então não é uma reserva. Reserva significa dizer guardar para mim. Tá? E eu não guardei para mim, eu já me expressei, tá bom? Então, a promessa de recompensa é a primeira. Quem quiser ler mais sobre promessa de recompensa, pega lá a partir do 854 e lá tem outras situações que eu não vou adentrar aqui para vocês no mérito, que não é objeto da nossa disciplina e vai ficar depois para outro professor. Tá? Depois o segundo, gestão de negócios. Pô, professor, gestão de negócio é quando você está gerindo um negócio. Quase isso. Eu fui contratado, então, para ser o responsável, gerente, não. Cuidado, isso é relação de trabalho. Aqui, a gestão de negócio funciona da seguinte maneira. Vamos pegar de novo aí. Deixa eu pegar um aqui agora, que estou falando bastante da Adriana. Vamos pegar aqui a Natiele, que me fez a pergunta, né, Natiele? Digamos que Natiele, então, é minha vizinha, né, mora lá numa casa, muita gente boa, nos damos super bem. E, né, o Alan está perguntando, quero ver o juiz fazer pagar. Se o devedor não quiser pagar ou não ter bens compatíveis, o juiz nada faz. O Alan, né, tire isso da sua cabeça, não pense assim. Tem vários conhecidos que ganharam, mas eu sei disso. Tá? Eu sei disso, mas é porque no Brasil ele proíbe a prisão, né, por dívida que não seja alimentos. Alimentos vai preso e ainda assim ele fica lá um tempo, ainda até depois ele sai. Mas, na verdade, essa pessoa, ela tem na sua vida
tolhida de vários direitos. Tá? Hoje não é bem por aí. É porque, na verdade, a gente conversa com pequenos devedores, um cara que devia X, etc e tal, um aluguel, isso, aquilo e tal. Isso, nem medida coercitiva tem, eu sei disso. Tá? Mas acontece que nós temos que esquecer que esse mundo ele é globalizado e ele gira. Então, a pessoa, por exemplo, ela fica impedida de realizar negócios, ela fica impedida, de repente, de abrir uma empresa, ela fica impedida, por exemplo, de gastar no seu cartão de crédito, porque, por exemplo, eu viro para você, Alan, falo assim, devo, não nego, e vou te pagar quando eu puder. E você verifica que eu estou gastando no cartão de crédito, eu saio, eu vou ao shopping, eu compro roupa cara, etc. Então você pode se utilizar disso. Falar, seu juiz, verifica lá na operadora do cartão de crédito dele, ele tem limite. Eu quero que o senhor, então, determine a penhora do limite do cartão de crédito dele para que ele venha me pagar. Pois é, professor, mas nesse caso a gente tem que estar indo atrás, né? Isso aí é um erro, né, da justiça. Se houve execução, deveria haver execução e deu, né? Devia ficar uma flag lá no nome do cara em qualquer coisa que ele mexer que tomasse dele, né? É que geralmente, Alan, por exemplo, isso acontece muito com a pessoa que vai trabalhar, vai funcionar como fiador ou avalista. Você só vai ser fiador ou avalista de quem você conhece muito. Então, por exemplo, o cara tem um terreno, por exemplo, lá em Sinop, e o processo de execução está correndo aqui. Ele fica quietinho. Por quê? Porque o juiz não vai determinar a busca, por exemplo, no cartório de Sinop. Ele determina a busca no cartório daqui, por exemplo, ele determina a busca no banco. Só que hoje, Alan, a Justiça já está trabalhando junto à Receita Federal, e por isso que agora como é que fala? A declaração de imposto de renda, cada vez mais ela passa a pedir mais informações para isso, para que depois facilite exatamente a busca disso. Então, o cara tem um terreninho lá em Sinop, por exemplo, e ele não fala nada, você também não sabe, nunca vai saber, né? Então, é possível que você determine a penhora daquele imóvel lá. O que acontece, na prática, por exemplo, são pessoas que devem à Receita Federal, ao fisco, não só a Receita Federal, como o Estado, também como o município, ao fisco. Hoje já é possível o fisco determinar né, a penhora de uma porcentagem do seu salário, desde que não comprometa os alimentos. Então, Alan, por isso que eu falei, cuidado. Se você vai ser um bom advogado, enfim, um bom profissional, então você vai falar assim, professor, o cara está dizendo para mim, devo, não nego e pago quanto puder. Aí você vai verificar quanto é que ele ganha lá na empresa que ele trabalha. Ele ganha lá R$5.000. Legal. Então eu vou determinar aí para que o juiz desconte do salário dele todos os meses R$100. Pô, professor, só R$100 não vai ter problema nenhum em relação a alimentos. Ele consegue se alimentar, quer dizer, saúde, educação, moradia, alimento, transporte, ele consegue sobreviver. Porque R$100 não vai fazer tanta diferença assim. E isso já funciona nas ações de alimentos, de forma perfeita. Então, na verdade, os processos de execução hoje, você tem que, de forma inteligente, pensar como e de que forma você poderá executar aquele cidadão de forma que não comprometa os seus alimentos, mas que ele pague você. Então, você vai determinar, por exemplo, R$100 parcelado em 200 vezes. Não interessa, em 200 vezes corrigido de juros, etc. e tal, mas ele vai ter que pagar. Então, isso, na prática, Alan, tem sido ainda de forma lenta, mas hoje as pessoas já estão pensando 2 vezes antes de passar alguém para trás. É lógico que existe aquela pessoa que, na verdade, né, pelas relações do dia a dia, ela teve a sua renda comprometida, o seu patrimônio, perdeu tudo, etc. e tal, e ela ficou devendo e agora não tem como pagar. Mas aquela pessoa vai trabalhar. Um dia, uma hora, ela vai trabalhar. Então, você vai lá e pode solicitar ao juiz exatamente a penhora. Tem alguns juízes, e até uma discussão, falar, mas alimentos, quer dizer, salário é impenhorável. Eu sei disso. Mas eu não vou penhorar todo o seu salário, nem metade dele. Eu vou penhorar uma parte que não te comprometa.
tá? E deve ter o aval do juiz, o Alan está perguntando que tá, né? Sim, deve ter o aval do juiz, que muitas vezes defende quem deve. A impressão que se tem é essa, Alan, mas ele, na verdade, ele cumpre determinação da lei, né? A lei determina, nesses casos aí, né, que o processo fique suspenso até que o cidadão tenha condições de pagar. Mas aí, volta a falar, né? Você que é o autor da ação tem que ficar antenado nisso. O cara está trabalhando, ele está numa empresa, ganha X, sei lá, pede ao juiz que determine o bloqueio de uma parte desse salário. É possível? Não sei. Não tem uma lei que determine isso, mas existe já jurisprudência nesse sentido. Tem casos, por exemplo, que o cara devia e ele ficava andando de carro importado, ele ficava viajando, etc. e tal. Quer dizer, ele falava, não, isso é dinheiro dos outros, não é meu. Aí o juiz foi lá e determinou que o seu documento de habilitação fosse apreendido. Tinha uma discussão muito grande a respeito disso, se pode, se não pode, se isso é possível. Mas o juiz falou, não, peraí. Eu só devolvo se você arrumar um emprego, então, de motorista. Aí eu te devolvo, mas até lá não tem esse negócio de você ficar se aparecendo aí com carro importado aí, etc, etc. E tem outra. O seu cartão de crédito hoje também, eu vou, né, determinar lá a operadora que me informe qual é aqui o seu limite. Por quê? Porque, na verdade, se você está ostentando tudo isso, você está pagando o operador do seu cartão de crédito. Se você está pagando o operador do seu cartão de crédito, você tem condição de pagar o devedor, mas é bem por aí, tá, Alain? Eu sei que é difícil, mas é assim que ocorre. No exemplo que eu estava dando aqui da gestão de negócio, veja que então, eu estava falando aqui de quem que era... Vamos lá. Era da Natiele, né, Natiele? Vamos ver. Era da Natiele. Vamos lá. Então, tem alguém com cachorro latindo aí, só colocar no mudo aqui, por favor. Tá? A Natiele. Vamos colocar aqui exemplo, então, que Natiele, minha vizinha, ela sai para viajar. Eu passo em frente à casa dela e vejo que tem um princípio de incêndio. Aí eu grito, Natiele, pelo amor de Deus, Natiele, daí alguém chega lá e fala assim, ela viajou. Aí eu falo, então não tem ninguém em casa. O que eu faço? Liga pro bombeiro, mas até que o bombeiro chegue, o que eu faço? Eu arrombo o portão, arrombo a porta da casa dela e vejo que é um princípio de incêndio apenas e eu consigo apagar esse incêndio. Só que o que eu fiz? Eu entrei na propriedade dela. Vamos tentar ligar, então, para a Natiele. Tento daqui o telefone, a vizinha também, todo mundo, e ninguém consegue. Porque a partir do momento em que eu consigo falar com ela, ela me dá os comandos. Ô, professor, obrigado, faça isso, chame fulano, vai lá, tranca aí, etc e tal. Então, na verdade, aí já é uma relação bilateral, porque ela está me dizendo o que fazer e eu estou pactuando com ela de que forma, então, isso será feito. Não vem ao caso, porque aqui é um ato unilateral. Então, como eu não consigo, eu falo, bom, eu não vou deixar a casa dela, né, anoitecer aqui com a porta desse jeito, aberta, arrombada, o portão, etc e tal, porque qualquer um que passa aqui vai entrar e vai furtar. Então eu faço o quê? Chamo lá um chaveiro, né, alguém para consertar a porta, etc e tal, e isso tem um custo, e eu pago, vou lá e pago. Então veja, eu geri o negócio. Quando o Natiele volta, o que eu faço com ela? Conta a história e fala, Natiele, eu tive um custo, tá, para chamar o chaveiro, para arrumar aqui e preciso que você me reembolse. Professor, tem juro e tal? Não, ela só vai me reembolsar no que eu gastei com a gestão do negócio. Tá? E essa gestão do negócio, ela tem que ter uma razoabilidade. Uma razoabilidade. Então, veja, eu não posso chegar lá e falar, pô, Natiele também, ou mão de vaca, hein? Aí eu coloco lá uma fechadura e, enfim, uma trava, sei lá, de ouro. Né? Compro uma porta lá, mando colocar uma porta importada da mais cara que exista. Isso não tem razoabilidade. Então, quando o Natiele chega e fala, Natiele, não, eu já aproveitei, troquei aqui, mandei pintar, não tem razoabilidade. Então, ela não fica obrigada. Ela fica obrigada dentro de uma razoabilidade. Fala, professor, eu vou te devolver o que seria o custo de um chaveiro, de arrumar aqui a porta, etc e tal, mas você foi muito mais além. E isso eu não vou pagar. Tá? Então, tem que ter uma
razoabilidade com a gestão de negócio. A outra coisa é, eu percebo que a casa está pegando fogo, e aí eu falo, nós temos que salvar, daí tem um trator passando na rua, eu chamo o cara, falo, não, pode ir com o trator, e derrubo a casa. Pô, peraí, você não tentou gerir o negócio, você não tentou salvar. Você tinha tanta raiva de Natiele que você aproveitou com o trator e derrubou tudo. Aí quando ela volta, você fala, Natiele, eu aproveitei e construí uma casa nova, você já derrubei tudo, e você... Pô, peraí, não tem razoabilidade. Tá? Então, é um ato unilateral. Por quê? Porque eu geri o negócio, mandei fechar, mandei consertar. Quando ela voltar, eu vou exigir dela. Tá? Ela mandou? Não, ela não mandou nada, ela nem sabia, mas eu geri o negócio. E essa gestão, portanto, me dá o direito de exigir dela que ela me pague apenas o que eu gastei. Professor, e se ela não pagar? Eu vou executar. Tá? Eu vou executar ela. Na justiça, eu vou exigir que ela pague. O outro aqui é pagamento indevido. O que é pagamento indevido? Alguns de vocês aí já pagou a conta 2 vezes, a mesma conta de energia? Ah, já, professor. Então, o pagamento indevido é um ato unilateral. Eu não fui lá e falei, Energisa, tô com uma conta aqui, vou pagar ela 2 vezes, tá? 2 vezes. Não, você não faz isso. Se você vai pagar uma vez, de repente alguém da sua casa paga novamente, e aí você tem uma duplicidade. Então, gera o quê? A obrigatoriedade da Energisa devolver o dinheiro. Geralmente, ela não devolve de imediato, ela acredita na próxima fatura e ela acredita corrigida de juros, é bem pequeno, mas ela corrige, para evitar o quê? O enriquecimento sem causa, tá? Que é o 4º elemento do ato unilateral, o enriquecimento sem causa. Então, porque se a Energisa não te devolver esse dinheiro, ela está enriquecendo as suas custas. E esse enriquecimento sem causa é um ato ilícito. Por isso que eu coloquei aqui o ato ilícito também. Então, paramos aqui em enriquecimento sem causa, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Então, o pagamento indevido gera o enriquecimento sem causa e o enriquecimento sem causa é fruto de um pagamento indevido. Né? Eu dei exemplo aqui da conta de energia, então a Energisa tem que devolver se foi pago em duplicidade. Caso ela não faça isso, é enriquecimento sem causa, eu vou exigir na justiça. Tá? Professor, mas ela não devolve, ela acredita na próxima conta. Ela acredita, pessoal, porque tem uma formalidade, ela tem que verificar, tem que abrir um processo, não é uma coisa assim, eu vou lá, tá aqui, eu vou te comprovar, não. Ela tem que comprovar que o dinheiro realmente entrou, né, em caixa, etc e tal, então isso demora alguns dias. Tá? Então, por isso ela costuma acreditar na próxima conta, por quê? Porque você deve para ela também depois, e aí ela já acredita aquilo ali, né, corrigido de juros, para abater o valor que você gastou, né? Ato ilícito. Pessoal, aqui não é penal, não é penal. Ato ilícito aqui é ilícito civil. E o conceito de ato ilícito está lá no 186. Quem tiver com material pode colocar aí, 186. E eu vou falar para vocês aqui, né, a redação. Aquele que, olha só, aquela pessoa que por ação ou omissão, ou ela age, ou ela se omite. Voluntária, quer dizer, eu quis. Aquele que por ação ou omissão voluntária violar direito e causar dano. Então, quer dizer, eu tenho que ter o resultado danoso. Aí, ao final, está escrito lá, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Significa dizer o quê? Esse, ainda que exclusivamente moral, ele está dizendo que pode haver uma indenização decorrente de dano moral. Por isso que ele coloca, ainda que exclusivamente moral. Mas a redação é, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o que é isso, gente? Fica obrigado a indenizar. Então, aqui, o ato ilícito significa dizer o seguinte, a obrigação de indenizar. Vamos pegar lá, por exemplo, aquela tragédia em Minas Gerais da barragem. Ali eu tenho responsabilidade criminal? Tenho. Estão lá discutindo se a pessoa que era responsável sabia, enfim, do risco, mas isso é outra coisa. Mas as pessoas que ali morreram e as famílias que ficaram têm direito a receber uma indenização? Tem. Fruto do quê? De um ato ilícito. Mas de um ilícito
civil, ok? Abuso de direito, gente. Então, o conceito está lá no 186. O abuso de direito, ele vem em seguida, no 187. Né? E aí ele começa dizendo lá no 187, também comete ato ilícito. Aí você vai me falar, professor, então ele está dizendo que o 187, o abuso de direito, também é um ato ilícito. Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, se você cometer aqui abuso de direito, você também vai ter que indenizar. É isso que o Código quer dizer. Então, o conceito de ilícito civil está no 186, o 187 fala de abuso de direito. E ele começa dizendo, também comete ato ilícito. Significa dizer que também terá que indenizar. Professor, dá um exemplo de abuso de direito. Né? Digamos que eu, então, vamos pegar mais uma aqui. Digamos que eu e Adriana, vamos, então, casar. Estamos noivos, etc e tal, né, Adriana, e tudo, né, já aqui caminhando para a nossa festa de casamento. E mulher, vocês sabem como é que é, né? Ela sonha com isso 25 horas. Não é nem 24. Ela, no outro dia ela acorda, o vestido tinha que ser, enfim, com as costas de fora, sem manga. Eu já tenho as mães disso porque eu passei por isso. Enfim, não que eu usei o vestido, tá? Mas, enfim, eu me lembro que minha esposa falava 25 horas disso. E aí ela já quer chamar padrinho, ela quer ir lá para ver o convite, que tamanho que vai ser, quantas pessoas vão chamar, onde vai ser o buffet, onde vai ser a lua de mel, é um auê. Né? Por isso que eu sempre falo com minha esposa, eu não quero casar de novo. Né? Um só tá bom. Mas aí veja, então eu chego para Adriana, né, e falo para ela, Adriana, então, e aí? Não, professor, fica tranquilo, o vestido é por conta do meu pai, por minha conta, a gente vai comprar. Aí, ok. Então tá, Adriana. Não, professor, vamos convidar fulano para ser padrinho, madrinha, ela vai toda empolgada. Papai, convida, etc e tal. Professor, já vou aproveitar e mandar fazer os convites, fica tranquilo, aí a gente vê depois a questão do buffet, vai indo, né, já contrato o buffet, aí pronto. O circo está armado. Aí, próximo ao casamento, uma semana, eu chego a ela e falo, Adriana, não é o que eu quero para minha vida. Como assim? Né? Você não me ama? De repente, eu chego para ela e falo, Adriana, não é a fruta que eu gosto, etc e tal. Enfim, descobri outra coisa mais legal aqui e tal. Né? É uma brincadeira, tá, pessoal? Nada contra homossexuais aqui, tá? Mas eu posso chegar para ela e falar, não, eu descobri, né, que eu amo outra pessoa, não é você, etc e tal, e isso eu descobri agora, essa semana. Então, um beijo, um queijo, fui, tchau. Ela vai dizer, peraí, e o vestido que eu gastei, e o buffet que eu contratei, etc e tal, os convidados, já recebi até presente, como é que fica isso? Eu falo, não sei, resolva aí, você que contratou, você que fez, você que estava empolgada. Ela vai dizer, não, eu estava empolgada e você me incentivava. Tá, e aí? Onde é que está escrito isso? A Adriana, como estudante de direito, ela vai falar, peraí, eu tive aula com aquele cabeçudo lá e ele falou que isso é abuso de direito. E o abuso de direito gera o quê? Indenização. Por quê? Porque ele começa dizendo, também comete ato ilícito. Ela vai dizer, você vai me indenizar. E aqui cabe até a discussão de um dano moral, tá? Porque ela vai, enfim, emocionalmente se abalar e ela pode até pedir uma indenização por isso. Tá? Cuidado, pessoal, não é rompimento de namoro. Que de repente alguém já tá aqui, nossa, então namorei aí 10 anos, agora tô aqui, né, sofrendo, chorando, tá, vou pedir uma indenização. Não, você vai perder. Não é isso. Aqui eu estou falando, certo, de um casamento que foi marcado e que houve gastos, enfim, etc e tal. Professor, e o rompimento de um noivado? Também não gera indenização. Estava um noivo e o noivado é uma perspectiva, né, de compromisso e de casamento. Mas aqui já estava mais além. Então, na verdade, a Adriana vai me pedir uma indenização pelo abuso de direito.
tá? Existem outros exemplos também aqui, mas basta você verificar se aquela pessoa abusou da confiança. Abusou da confiança? Opa, né? Abuso de direito, gera indenização. É um ato unilateral, né, pessoal? É um ato unilateral, porque eu cheguei, né, e falei, não dá mais, tchau, Adriano. Ato unilateral. E ela vai pedir a indenização. E o último aqui, título de crédito. Título de crédito, vocês sabem o que é. Nota promissória, cheque. Aí quando você coloca no cheque lá ao portador, eu não sei quem é, quem está portando ele. Então, é aí um exemplo de ato unilateral que gera uma obrigação. Nos dois exemplos que eu dei, tanto do ato ilícito, civil, né, a obrigação de indenizar, aí dei exemplo lá da tragédia, né, do abuso de direito, que também gera a obrigação de indenizar, então eu tenho uma relação obrigacional, e os demais aqui que eu falei, promessa de recompensa, gestão de negócio, pagamento indevido, enriquecimento sem causa, título de crédito, também geram uma obrigação, mesmo que unilateral, mas geram uma obrigação. Meus queridos, infelizmente, nós vamos estudar isso em responsabilidade civil. Não sei se é online, costuma ser, de vocês, e não sei também quem é o professor que eventualmente possa tratar isso com vocês, mas é um assunto que eu gosto bastante. Enfim, a gente tem aqui tempo, né, para ficar discutindo a respeito, né, disso, tá? Tem muita coisa, muito exemplo, muitos requisitos, mas a gente para aí. Então, as fontes: lei, contrato e os atos unilaterais. A estrutura de uma relação obrigacional, ela é composta desses elementos que vocês estão vendo aí. O elemento ideal, o elemento subjetivo e o objetivo. Eu até coloquei aí, ó, um asterisco, de suma importância. Professor, explica melhor como se dá, como são esses elementos. O elemento ideal, ou também chamado de imaterial ou espiritual, é o vínculo. É o vínculo jurídico, né, abstrato ou imaginário, que une credor ao devedor. Exemplo, o contrato que vocês têm ali com o ISEC, por mais que ele esteja materializado ali, né, esteja o seu formato, mas é o elemento que une as duas pessoas. Tá? O elemento subjetivo, que na verdade subjetivo vem de sujeito, né, da relação obrigacional, é verificar quem são os sujeitos, então, que fazem parte da relação obrigacional. Né, de um lado, então, a empresa, o NIP, ISEC, de outro lado, o aluno fulano de tal, e aí por diante. Tá? Aqui tem até um exemplo aqui. Lembrando que a indeterminabilidade dos sujeitos da relação obrigacional, ela é sempre relativa ou temporária. Por quê? Porque eu posso ter um sujeito que ele, momentaneamente, ele seja indeterminado, mas ele é determinável. A exemplo da promessa de recompensa. Então, ela é temporária. Mas é possível? É possível, como eu coloquei. A Adriana falou, olha, prometo pagar uma recompensa. Então, momentaneamente, eu não sei quem é, mas aquele que achar, aí eu já tenho o sujeito determinado. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. No título de crédito, né, no cheque ao portador. Eu não sei quem vai lá apresentar ele no banco. Pode ser a Adriana, pode ser o João, pode ser, enfim, o Alan, não sei. Mas quem comparecer com o cheque lá vai ter direito de sacar o dinheiro. A promessa de recompensa é outro exemplo que eu dei. Né? O cachorro que o Horácio perdeu. Ainda não apareceu o credor. Mas, na verdade, quando ele aparecer, ele tem direito de exigir essa recompensa. Então, o elemento subjetivo, que é o sujeito, via de regra, é que ele é determinado. Mas, por exceção, ele pode ser também determinável. Então, ele é indeterminado por alguns momentos, mas depois ele passa a ser determinado. O elemento objetivo, pessoal, é o mais importante. Está até aí, eu coloquei para vocês entre parênteses. Né? É a prestação. É a prestação. É o núcleo da relação, né, obrigacional. Por isso que eu desenhei a célula no início para vocês. E aí eu tenho aqui o objeto, né, direto, imediato da relação obrigacional. Né? O objeto de toda e qualquer obrigação é a prestação. Né? Mas o que é essa prestação? A prestação é aquilo, é a atividade do devedor. Dar, fazer, não fazer, ele vai ter que ir lá. Né? Dar o quê? A caneta. Pagar o quê?
R$100. Então, tudo isso é sinônimo de dar. Devolver, restituir, tudo isso é de dar. Fazer, construir, desenhar, pintar. Não fazer, ficar em silêncio. Condomínio, por exemplo, né, quando as pessoas fazem, é uma obrigação de não fazer. Então, veja que a prestação não é o dinheiro que se paga, o carro que se dá, o muro que se constrói, que se faz. Esses são objetos indiretos, que é o que a gente chama de objeto mediato, né? Por exemplo, mas sim é a atividade do devedor voltada a satisfazer o direito do credor, que é o objeto imediato. Então, é como se eu dissesse a vocês o seguinte, para que vocês entendam melhor. Eu tenho, então, o objeto mediato e o objeto imediato. Algum de vocês aqui já brincou na piscina de jogar uma moedinha e depois juntar um grupo de amigos e sair procurando lá e quem achar tem a recompensa? Eu já brinquei muito disso. Então todo mundo vira de costas, né, joga a moedinha e depois 1, 2, 3 e vai por ali na piscina e vai procurar o objeto, vai procurar a moeda. É como se eu dissesse a vocês o seguinte: qual é a obrigação? É trazer o objeto até o dono, o organizador da prova. Peguei ele e levei para ele. Pronto. Essa é a obrigação que eu tenho. Mas para que essa obrigação seja cumprida, você tem que fazer o quê? Pensem aí. Então, tá todo mundo de costa, joguei. Para que seja cumprida, imediatamente você tem que fazer o quê? Alguém consegue raciocinar? 1, 2, 3 e... Imediatamente você faz o quê? Mergulhar. Exatamente. Pula na piscina e mergulha. Quando a Adriana me responde aí, mergulhar, pular na piscina, esse é o objeto imediato, que na verdade é a prestação em si, que é o verbo. Então veja, a Adriana me deve. Imediatamente, ela tem que me fazer o quê? Dar. Que na verdade dar é o quê? Entregar. Eu nem estou falando de dinheiro, de valor, quanto é. Imediatamente ela tem que fazer isso. Está aqui. Então, imediatamente, quando eu digo pulo na piscina, é dar, fazer, não fazer, né? Devolver, restituir. É o verbo da obrigação. Tá? É a atividade a ser desenvolvida. Porque se eu não fizer isso, se eu não pular na piscina, eu não cumpro a obrigação. Então, imediatamente, eu pulo na piscina para que a obrigação seja cumprida. Então, depois, o objeto mediato, aí sim, entregar a moedinha, pagar R$1.000, pagar R$2.000, pintar a casa, etc. e tal. Então, quando eu digo a prestação, que é o objeto, então eu tenho aqui como elemento objetivo, que é a prestação. E essa prestação eu tenho o objeto mediato e o objeto imediato. E imediatamente eu dou, eu faço, ou eu não faço. Imediatamente eu dou dinheiro, eu faço a casa, construo, pinto a casa, ou eu não faço, fico em silêncio. Ok? Então, para que essa relação seja perfeita, essa prestação deve ser lícita, possível e determinada. Professora Daniela, lembra? A aula dela, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e não defeso em lei, não proibido pela lei. Então, esses são os elementos que compõem a relação obrigacional. Queridos, a partir daqui, nós entramos agora na classificação das obrigações, e a primeira dela que nós vamos ver é a obrigação de dar. Então, existe a obrigação positiva e negativa. Positiva é dar ou fazer. Negativa é a obrigação de não fazer. Vamos citar um exemplo aqui da obrigação de não fazer. Bom, ali no ISEC, por exemplo, não pode, estou dando um exemplo, fictício, não pode construir prédios acima de 5 andares. Por quê? Porque está na lei, a lei determina isso, isso acontece muito em locais próximos à praia, né, ao mar. Por quê? Porque atrapalha a questão do sol, né, atrapalha, né, enfim, se bem que existem praias que têm prédios em frente ao mar, mas na maioria das vezes tem um limite de construção, né?
Então, fazer silêncio no condomínio, né, determinado horário. Então, essa é uma obrigação. E o engraçado é que a obrigação de não fazer, eu cumpro ela ficando inerte. Então, quer dizer, qual é a obrigação? Não fazer. Se eu falo, olha, ninguém sai da sala antes das 10 da noite. Ninguém sai da sala. E essa obrigação de não fazer, gente, ela é personalíssima. Não tem como, por exemplo, a Adriana falar assim, não, ninguém sai da sala antes das 10. Ela ia abrir a porta e falar assim, ei, faz um favor aqui para mim, fica no meu lugar que eu vou sair e depois eu volto. Não. Ela está descumprindo a obrigação. Então, ela é personalíssima. Logicamente que não pode construir prédio acima de 5 andares aqui na região do Despraiado. Quem é que não pode? Quem tem propriedade ali, quem tem a posse, né, de imóvel ali, não pode. E se ele fazer, ele vai ter que desfazer. A gente vai ver isso depois. E a obrigação positiva, ela já é diferente. Ela já exige uma ação. Eu dou, eu faço, eu construo, eu pinto, eu entrego, né, tudo isso. E aqui, a obrigação positiva é de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Né? E a gente vai falar como é que eu dou coisa certa, como é que eu dou coisa incerta e quais são as características que incidem sobre isso. E também tem a obrigação de fazer, que tem as suas características. Tá? Então, a obrigação de não fazer, ela é personalíssima. Já a obrigação positiva, nós vamos dizer que ela não é personalíssima, existe a possibilidade de que outra pessoa cumpra no meu lugar. Tá? A gente vai falar sobre isso. Eu vou deixar de tarefa para casa para vocês uma leitura dos artigos 233, está aqui, ó, 233 ao 246. Pouquinho artigo, né, pouco mais de 10 artigos. Façam uma leitura para que vocês depois na aula, e a próxima aula eu vou utilizar o código, esses artigos, né, para que vocês tenham em mente, de repente, alguma dúvida, porque geralmente o aluno não sabe interpretar o código. Lógico que eu vou esmiuçar com vocês, né, aí o código, na medida do possível, mas eu preciso que vocês façam a leitura, que é para já, né, vocês venham para a aula já bem suave, né, das obrigações que eu vou explicar. Na medida do possível, façam uma leitura junto com o material que vocês têm. Tá? Então, eu estou lendo 233 ao 246. 233 ao 246. Deixa eu só confirmar com vocês aqui se tem mais algum artigo. Eu vou um pouquinho mais além com vocês. 251. Do 233 ao 251. 233 ao 251. Tá? É menos de 20 artigos. Né? Tem lá os incisos, tem os parágrafos, tal, mas, né, são poucos. E peguem o material que está aí, né? Obrigação de dar, fazer, para que vocês, né, compreendam também. Alguns aqui no material eu até citei o artigo, tá? Para facilitar a compreensão de vocês. Mas a partir da próxima aula eu vou já explicar para vocês sobre cada uma das obrigações que estão no código. A primeira delas é a obrigação de dar coisa certa. Depois a obrigação de dar coisa incerta. E por último, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, para que vocês compreendam, né, comigo aí essas primeiras modalidades de obrigação, tá? Pessoal, convidem os colegas, nós estamos em 13 alunos aqui, né, participando. Espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou aí transmitindo, né, por mais que seja aqui de forma remota. É um assunto muito gostoso, muito interessante. Vocês verificam que a gente fala de, aqui de direito de família, casamento, de herança, né? Vai lá na questão de sucessões, a gente volta lá na parte geral, da formação da personalidade, né? E eu gosto disso, de ir aguçando, atiçando vocês. Falar, olha, cuidado do casamento, hein? Por quê? Porque depois você vai ler sobre isso. Você vai falar, pô, eu preciso entender o que diz a união estável, o que diz o... tudo bem que vocês ainda não estudaram sobre isso. Mas eu deveria ter me dado essa aula 17 anos atrás, professor. A partir de agora, pois é, a partir de agora, tudo no código é obrigação. Tudo. Contratos, direito das coisas, posse, propriedade, direito de família, sucessão, tudo, até o final, envolve obrigação.
tá? Mas também não se preocupe com isso. Você pode fazer uma leitura para instruir melhor as pessoas como estudante de direito. Até porque nessas reuniões aí da final de semana na sua casa, né, Adriana, acho que a Adriana perguntou, geralmente sempre vai vir alguém e vai falar assim, Adriana, faz favor aqui, tem um rapaz fulano aqui que ele vai casar, ou ele vai comprar uma casa, ou ele vai fazer isso e tal, e aí, o que ele faz? Aí você fala, pô, mas peraí, eu tô com... Não, mas você está estudando direito, você tem que responder, você já tem que saber responder. Né? E é bem assim que funciona a coisa. Alguém vai te consultar. Então, não percam tempo, façam uma leitura suave, nada ainda de exigir, de cobrar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Professor, olha, fiz uma leitura assim lá e tem um artigo. E outra, nós temos o pai Google. Coloca lá no Google, exemplo disso, daquilo. O Google vai te responder, vai te dar exemplo, tem vídeos que você pode assistir. Coloca lá, aula de direito das obrigações. Tem lá várias videoaulas, etc., que vai complementar as aulas que eu estou aqui falando. Fala, Rita. Né? Deixa eu perguntar aqui para o professor já responde. Ela está perguntando aqui alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa, Rita? Não, era o caso da dúvida. Se alguém perguntasse, não soubesse responder. Se alguém perguntar o quê? Sobre a casa. Ah, tá. Não, mas fiquem tranquilos que até o final das nossas aulas, até o final do semestre, vocês já vão estar meio macaco velho nessa relação de aqui de obrigação. Porque vira e mexe, eu vou dar exemplo aqui de casamento, né, situações inerentes ao casamento, né, e situações inerentes também aos contratos, como exemplo aqui, compra e venda, posse, propriedade, sempre a gente vai falar um pouquinho aqui, e eu gosto de falar sobre isso porque traz isso, a curiosidade, a prática, e vocês passam a gostar da disciplina. Porque a minha intenção é que vocês odeiem direito penal, odeiem. Né? Para quando falar de direito penal, eu falo, o sangue de Jesus tem poder, eu sou apaixonado em direito civil. Tá? E, enfim, é o que me traz dinheiro, que é o que me dá mais retorno, certo? É direito civil. Penal, você vai trabalhar na cadeia, você vai mexer com bandido, com preso, entendeu? Então, pare com esse negócio aí, tá? Penal, quem trabalha com vocês é o Fernando, né? Quem mais? O Edivan, Fernando e... Ângela. Ângela. Mas a Ângela até, eu diria assim, eu vou até a Ângela café com leite, ela é tranquila, ela é zen, tá bem de boa, e ela gosta também muito do direito ambiental, enfim, ali da parte de direito civil também, ela é muito, mas o Fernando e o Edivan é faca na caveira. Tudo isso é penal. O Fernando é da hora. Então, o Fernando é um excelente professor, tá? Mas... Saudades. Exatamente, mas eu quero que vocês odeiem a matéria dele. Eu quero que vocês falem, professor Fernando, você é tão gente boa, mas a matéria é sua, entendeu? O professor Robson é mais legal. Tá bom? Pessoal, tranquilo, né? Até semana que vem, enfim, eu queria ter umas 2, 3 aulas com vocês na semana. Essa Perfeito, professor, adorei a aula. Era 2 aulas, mas aí diminuíram para 1. Enfim, aí não adianta nada a gente reclamar, enfim, eu já reclamei, mas fica por isso mesmo, tá? Mas a gente pode marcar depois, né, que não seja na aula, um sábado, ou qualquer outro horário aí, pra gente, né, eu estou à disposição de vocês. Esses dias atrás eu fiz uma aula com os alunos que me pediram, né, enfim, a gente falou sobre, enfim, eles até me deram um presente, etc e tal, eu nem exigi nada disso, mas a gente falou sobre a questão da responsabilidade civil de abandono afetivo, do pai que abandonou, do pai e da mãe que abandona o filho, e depois o filho lá na frente ele resolve pedir uma indenização por abandono afetivo. Então tem uma discussão muito grande a respeito disso, muito legal no direito civil, e aí fiquei, né, cerca de 2h30. Mas pode isso? O quê? Pedir indenização? Pode, né, por abandono afetivo, mas não é também assim, então eu vou pedir, calma aí, que tem alguns requisitos, tem discussão a respeito disso, tá? Pode até entrar na internet, por curiosidade, você coloca lá, né, o vídeo, por exemplo, sobre responsabilidade civil por abandono afetivo. É o pai que, geralmente, né, nunca nem... E eu estou dizendo, mas ele pagou pensão. Não é isso. Pagar pensão é uma coisa, mas é aquele pai que, geralmente, ele nunca, né, tá nem aí para você. Nunca fez nada. Tá bom, gente? Já tem gente saindo até aqui, porque já passando 10 minutos, tá? E antes que alguém reclame, o professor Robson fica até 11 horas.
Entendeu? E aí... Boa noite, professor. Tchau, gente. Um abraço.